A última chamada. Olá a todos. Estivemos ausente aí por alguns dias, né? Mas hoje estamos de volta. Até quando a gente fez o episódio lá, a cronologia do Apocalipse, que a gente ia iniciar aquela série ali, né? E eu ainda tinha prometido, vamos destrinchar o Apocalipse agora aqui, né? Conforme a gente dividiu naquele primeiro episódio lá a cronologia do Apocalipse. E aí acabei que ficamos um pouco ausentes, tivemos algumas dificuldades aqui. Como vocês sabem, não é só isso que eu faço, então peço perdão aí pela ausência, pelas dificuldades que tivemos, mas conseguimos e vamos retornar. Hoje nós estamos aqui com folga aqui de trabalho, e aí vamos tentar até gravar, deixar adiantado aqui alguns episódios, né? E aí a gente teve também aí nesse intervalo uma mensagem poderosa da parte de Deus, assim, que foi: remova os Jonas das suas vidas, né? Então, muito boa, muito abençoada. Mas hoje vamos dar início então com o primeiro episódio destrinchando o Apocalipse. Se você não ouviu ainda esse episódio, a cronologia do Apocalipse, eu te recomendo, né, que você ouça esse episódio, tá bom? Porque ali a gente vai capítulo a capítulo, né? Começa lá no primeiro capítulo e vai até o fim, fazendo uma cronologia, colocando a ordem que os fatos vão acontecer. A gente traz aí algumas revelações no sentido de porque a revelação já foi trazida pelo apóstolo João, mas no sentido de entender, né, alguns aspectos, como a forma que foi escrita o Apocalipse, né, a questão de ter sido escrito como quiasmo, o tipo de literatura apocalíptica e né, alguns pontos que às vezes a gente acha que são episódios diferentes, né, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, e na verdade retrata do mesmo evento contado com visões diferentes, com descrições diferentes, mas se tratando do mesmo evento. E aí a gente coloca isso em uma ordem cronológica. E olha só a grande novidade: nós temos também disponível no Amazon o livro, né? E não pense assim, porque a gente fala livro, né? Nós brasileiros já temos uma certa livro gigante. Então, não é nada de 300, não, um livro pequenininho, tá? Se não me falha engano, são 74 páginas, tá? O livro é a cronologia do Apocalipse, onde a gente faz de forma bem sintética, bem resumida, bem didática, direto ao ponto, sem encheção de linguiça, sem voltas, sem rodeios, com o objetivo de esclarecer e tentar deixar o mais simplificado a explicação possível. Claro que sempre ali, né, também nada vazio, nada, né, sempre alguma coisa mais profunda, mas sem muitos rodeios, sem muitas voltas, né? Que acaba confundindo e trazendo até uma preguiça literal, vamos dizer assim, onde a gente não fica com aquela vontade, com aquela gana de terminar a leitura. Então ele é bem didático, bem simples, bem rápido, e o link você encontra na descrição aqui. Eu vou deixar o link, tá, para você acessar. Tá bem baratinho, como é que a gente chama aqueles livros livro de bolso, né? Pocket book, ok? E tá bem bacana, tá? A gente fez uma coisa assim que fosse super simples, mas super objetiva, entendeu? A informação chega super objetiva. Então, fica aí a dica, tá bom? Cronologia do Apocalipse. A gente pretende trazer algumas outras aí também, mas é aquilo, né? O tempo é que prejudica. Mas
nós estamos vivendo, como a gente é o nosso lema aqui na última chamada, nós estamos em um tempo que não se dá mais para perder-se tempo, né? É tempo de não se perder tempo. Então vamos tentar se doar cada vez mais para que a gente possa juntos aí propagar a palavra e trazer informação privilegiada em tempo de guerra, né? Estamos nos aproximando dos momentos derradeiros da história. Então, se você estiver nos acompanhando aí com Bíblia, né, eu já te recomendo aí que abra no livro de Apocalipse. Bom, abrindo aí na sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Vou abrir a minha Bíblia aqui também, para nós fazermos essa conexão. Vamos lá, então. Bom, no livro do Apocalipse, especificamente, então no capítulo 1, nós temos ali o apóstolo João, ele faz uma descrição, ele descreve uma visão gloriosa de Jesus, né, apresentando de forma majestosa. E lembrando que quem revelou o Apocalipse, que deu a visão ao apóstolo João, foi o próprio Senhor Jesus, ok? Então, Jesus, ele dá a visão ao apóstolo João e ele vê esse ser glorificado. E ele faz essa descrição. E é isso que nós vamos ver agora, né, com o nosso primeiro episódio. Então, Jesus como um ser celestial. Vamos lá. Vamos ver a descrição dessa imagem que João viu. A primeira coisa que nós vamos fazer tudo separadinho. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto. Então, vamos ler esse capítulo para que a gente possa compreender melhor, né? Deixa eu só fui tirar um pouquinho aqui do fundo aqui. Não sei se como é que estava saindo ali, mas no meu fone aqui estava um pouquinho. Isso, perfeito. Acho que agora nós conseguimos sincronizar bem. Vamos lá, então. A introdução, né, do tema, que começa assim, o capítulo 1 do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Olha aí. E aí ele começa a fazer uma saudação às igrejas da Ásia, né, onde eram ali o reduto do apóstolo João, né? João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e, mediante do seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens. Olha a revelação aqui já do arrebatamento. E todo olho verá. Olha outra revelação aqui. Não será secreto. E todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o
transpassaram, aqueles que morreram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Em verso 8 ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. 2 letras do alfabeto grego, né? Como se fosse o A e o Z, né? A gente fala isso, né? Essa expressão de A a Z, né? Lembra das vitaminas da Centrum? Eu preciso tomar. De A a Z, ou seja, né? Todas, entendeu? Do começo ao fim. E é isso que ele está dizendo. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o princípio e o fim. Declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus aparece e revela a João, a partir do verso 9. Mas antes eu quero só fazer um adendo aqui e de algo que vai te trazer esperança. Olha só que interessante, quer ver? No verso 5, não sei se você se atentou, mas todo mundo conhece João capítulo 3, verso 16, né? Vou até citar aqui de cabeça, não vou nem abrir lá. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, unigênito é único, filho único. Eu sou filho único. Eu sou filho unigênito de Carlos e Maria. Ou seja, eles não tiveram outros filhos. Eu não tenho irmãos. Eu sou filho único, unigênito. É como se Carlos e Maria dessem o seu único filho em amor a todos, para morrer por todos. Tá entendendo? E longe de mim qualquer pretensão de parecer. Sou imitador, longe de ser igual a Cristo. Mas agora a gente está vendo aqui João, o mesmo João, no verso 5, capítulo 1, verso 5, olha só como é que ele chama Jesus. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele não chama mais Jesus de unigênito de Deus, mas de primogênito. Por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele nos fez, através do seu sacrifício, do seu sangue, filhos de Deus. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Uau! Agora nós somos irmãos de Cristo. Nós somos filhos de Deus. Jesus já não é mais o filho único, agora ele é primogênito. Nós somos os adotados pelo Pai através do sacrifício do sangue derramado na cruz por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se isso não te impacta, se isso não te traz esperança, eu não sei mais o que pode. Isso é o que nos move, isso é o que nos traz esperança. Somos chamados filhos de Deus. A mais alta honra que qualquer homem poderia receber. Não tem honraria no mundo capaz de superar esta honra. Ser chamado filho de Deus. Mas não vamos nos perder aqui, né? Senão me emociono e aí a gente acaba perdendo o foco, que é trazer essa revelação de Jesus glorificado que João viu. E aí eu te convido a ir lá no verso 9 agora do capítulo 1, onde João começa a descrever. Ele diz assim: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento no reino e na perseverança, na fé em Jesus,
Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, e que dizia: escreve em um livro o que vês e o envia às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. 7 menorás, né? Isso tem uma revelação gigante aqui. Nós também vamos ter um episódio só sobre a menorá, sabe? Ela como uma chave, sabe? Há muita revelação ali. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como um metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e a de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, e as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Uau, uau, uau! Que revelação poderosa! O Apocalipse quase que poderia terminar aqui, né? Mas claro que aí a revelação mesmo vem na sequência, né? Mas que coisa maravilhosa! E entenda que o candelabro ali, a menorá, né, com seus 7 castiçais, ela foi feita, né, segundo uma descrição do próprio Deus, quando Moisés fez lá o tabernáculo, e ela foi colocada dentro do tabernáculo. Era uma representação daquilo que Moisés terá visto lá no deserto, quando foi chamado por Deus, quando ele viu a sarça ardente em fogo e que não se consumia. É isso que o seu formato, é isso que ela simboliza, a sarça ardente. E agora Jesus está dizendo que ela significa as igrejas, as 7 igrejas, a igreja. Olha que e Jesus está andando no meio da sua igreja, na visão do apóstolo João. E quando Moisés ele tem ele vê aquilo tudo, a sarça ardente em fogo que não se consumia, no meio da sarça ardente aparece para ele o anjo do Senhor, a qual ele se prostra. E veja bem, anjo não recebe adoração. Olha que detalhe importante. Nós vamos ver isso na sequência, mas você já está pegando a conexão é profundo, é incrível. É incrível. Vamos lá, vamos dar sequência, então vamos destrinchar isso tudo agora. Ok, agora vamos ver essa visão de João, a descrição então que João teve, que ele fez, né, aliás, de Jesus ali glorificado.
Então, nós começamos com as vestes e cinto. Jesus é visto usando uma túnica longa, com um cinto de ouro ao redor do peito, simbolizando a dignidade, a realeza, né? Aí depois ele vem com os cabelos. Seus cabelos são brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Essa cor, então, ela simboliza, né, sabedoria, eternidade, a pureza. Os olhos, seus olhos como chamas de fogo. Seus pés são semelhantes ao bronze polido, brilhantes, né, como se tivessem sido refinados em uma fornalha. A sua voz, a voz de Jesus, é descrita como o som de muitas águas. E quando ele fala assim, né, muitas águas, ele está falando de povos, nações, né, multidões. E sua face, né, o seu rosto, brilha como o sol em todo o seu esplendor. E na sua boca, né, sai uma espada afiada de 2 gumes, né, que simboliza o quê? A palavra de Deus, né, que ela tem poder para julgar e discernir. Ah, muito importante isso aqui. Então é uma visão impactante, né? E nós podemos fazer um paralelo, uma conexão com a visão que Daniel teve, lá descrito no capítulo 10 do livro de Daniel. O ser celestial, né? No livro de Daniel, então, um ser celestial é destacado ali, né? Descrito no capítulo 10, quando Daniel tem uma visão de um anjo como que é uma possível, dizem Gabriel, mas é uma prefiguração de Jesus. Esse ser aparece então nessa visão para Daniel, e olha só a descrição que Daniel faz, e vamos fazer essa conexão. Então as vestes, né, do ser celestial, ele veste roupas de linho. O seu cinturão, ele usa um cinturão de ouro puro e de ufaz, né, indicando então o que é a nobreza, o valor, a santidade. O seu corpo tem o brilho de uma pedra preciosa, o berilo. O seu rosto brilha como um relâmpago, né? Vamos fazer as conexões ali com o que João viu. Os seus olhos são como tochas de fogo. Os seus braços e pernas, eles brilham como bronze polido. A sua voz como o de uma multidão. Olha só, mesma coisa, entendeu? O João como o som de muitas águas, né? Que representa justamente isso, povos, nações, multidão. Então Daniel ouve como o som da sua voz soa como de uma multidão. Então aí você consegue fazer essa conexão. Eles estavam vendo o mesmo ser, a mesma pessoa, Jesus. E se a gente pegar no Velho Testamento, nós temos, aliás, até fazer um adendo aqui, porque eu creio que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Jesus. O Velho Testamento apontando para Jesus Messias, messiânico, aquele que veio, né, para nós, veio como Cordeiro de Deus. E o Novo Testamento apontando para o Jesus glorificado, que vai vir nas nuvens com poder e grande glória, o leão da tribo de Judá que virá. Detalhe, o Cordeiro, né, o Messias, o Cordeiro que já veio, e agora vai vir o leão da tribo de Judá. Não é mais o Cordeiro, é o leão da tribo de Judá. Agora ele vem para guerrear. Ele veio como Cordeiro para trazer redenção e salvação. E agora ele vem como o leão da tribo de Judá para trazer... Agora é guerra, agora é tiro, porrada e bomba.
porque essa onda de graça, hipergraça, o povo banalizou demais, né? E a verdade é que hoje a gente vê uma igreja que está esperando ainda um cordeiro. E não é mais esse cordeiro que vai vir, não é mais o Jesus manso. Agora vem o Jesus, que vem para separar o joio do trigo. Agora é o leão da tribo de Judá que está vindo. As pessoas têm uma visão de que essa coisa de graça, essa onda agora nova de hipergraça, que ficou mais fácil. E não. No tempo da lei, pecava, ele pegava um cordeiro lá, sacrificava pelo perdão dos pecados, né, e seguia a vida. Uma vez por ano ia lá, o Yom Kippur, né, dia da expiação, e seguia a vida. Agora não, meu amigo. Agora a coisa ficou mais difícil, porque Jesus nos convida a morrer, a abrir mão. Apesar de ser pregado um evangelho de conquista, na verdade, isso é anátema. Porque o que Jesus pregou foi um evangelho de renúncia. Ele te convida a renunciar, não conquistar. Renunciar. Morrer para si mesmo. Isso é seguir Jesus. Abandonar o pecado. A graça, ela nos deu a salvação, se estendeu, através da graça que nós alcançamos a salvação, né? A graça concedida por Jesus Cristo, porém ela não é de graça. Vamos lá, vamos seguir no nosso texto aqui, no nosso estudo. Perdão. Vamos para o Velho Testamento, vamos ver Jesus aqui no Velho Testamento. Jesus como a palavra criadora de Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, disse Deus, haja luz. Jesus ali é identificado como a palavra de Deus. Em João capítulo 1, do verso 1 ao 3, a gente vê ali ele falando, né? E no princípio, vamos abrir aqui rapidinho. Às vezes a gente cita assim, acaba falando alguma coisa meio diferente, aí depois o povo critica a gente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, este é o exato momento aonde Jesus aparece. A primeira aparição de Jesus é no Gênesis capítulo 1, verso 3. Porque esse haja luz não é o sol foi criado só mais para frente. A gente pode fazer um estudo disso depois. Depois também temos a referência do anjo do Senhor. O anjo do Senhor, que é frequentemente identificado, né, como uma manifestação de Deus. E muitas vezes a gente associada, né, a gente não gosta de afirmar, porque senão... mas associada a Jesus. É uma teofania, epifania. Ele aparece em várias passagens. Olha só, eu vou fazer meio corrido, entendeu? Porque é muita coisa e pouco tempo. E até para não ficar maçante, né? Mas em Gênesis capítulo 16, do verso 7 ao 13, nós temos ali a história de Agar no deserto. O anjo do Senhor promete multiplicar a descendência de Agar, algo que só Deus pode fazer. Êxodo
capítulo 3, do verso 2 ao 6, nós temos a história que eu acabei de citar ali, a sarça ardente. O anjo do Senhor aparece a Moisés e fala como se fosse o próprio Deus. Em Juízes, no capítulo 6, do verso 11 ao 24, a história de Gideão, o anjo do Senhor, ele aceita a adoração, algo que apenas Deus poderia fazer. O anjo não recebe adoração, mas esse recebeu adoração. Sabe que é um dos mandamentos: somente ao teu Deus adorarás. Olha só, a gente está falando de Jesus aqui. O sacerdote, o rei sacerdote Melquisedeque, que é essa história que passa ali em Gênesis capítulo 14, do verso 18 ao 20. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre Melquisedeque, porque é interessante sobre a questão do sumo sacerdote. Mais para frente nós vamos falar, mas Melquisedeque, né, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, então ele é visto como uma prefiguração de Jesus. E a gente tem essa confirmação quando a gente lê Hebreus capítulo 7. Inclusive, faça essa leitura sobre Hebreus capítulo 7, é poderosíssima. Ele aparece trazendo pão e vinho, símbolos da futura ceia do Senhor. O filho da promessa, né? Isaac, ali, essa história está em Gênesis capítulo 22, o sacrifício de Isaac, ele é considerado um tipo de Cristo, com Isaac representando o filho da promessa, prefigurado a parte histórica, prefigurando o ato histórico, o sacrifício de Jesus no Calvário. Eu estou passando aqui os textos, a referência, e aí você pode, em casa, depois com o tempo, ler tudo isso, tá? E estudar e fazer essas conexões bíblicas. Esse é o jeito que eu faço a minha leitura bíblica, eu faço uma leitura investigativa. Minha cabeça vai, sabe, conectando tudo e é incrível, né? Você vai... Meu Deus, as coisas vão se encaixando e eu fico fascinado com isso. Em Gênesis, no capítulo 32, essa história está especificamente do verso 24 ao 30, né? O homem que luta com Jacó. Jacó, ele luta com um homem que ele depois identifica como Deus. E nós vimos isso como uma manifestação de Cristo. A rocha que dá a água. Em Êxodo capítulo 17, no verso 6, a rocha ferida dá água no deserto, e ela é vista como um tipo de Cristo. E a gente pode ter a confirmação disso quando Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, diz: a rocha era Cristo. Em Isaías, no capítulo 52, no verso 13, e também no capítulo 53, no verso 12, ele fala sobre o servo sofredor. A descrição do servo sofredor é uma das passagens mais claras sobre Jesus no Antigo Testamento. Ele está ali profetizando então como vai ser a sua morte, né? A sua morte vicária. O filho do homem, na visão de Daniel, do capítulo 7, no verso 13 e 14, né? Daniel, ele vê um como o filho do homem que recebe domínio eterno. Jesus se refere a si mesmo como o filho do homem no Novo Testamento. Em Daniel capítulo 3, no verso 24 e 25, né, nós temos a história ali dos 3 amigos de Daniel, né, Anani. A gente conhece eles mais pelo nome babilônico deles, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor vê um quarto homem na fornalha ardente junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, semelhante a um filho dos deuses. Alguns, né, interpretam isso como uma aparição de Cristo. Era o próprio Cristo que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Esses 3 que não se dobraram diante da estátua, né, de Nabucodonosor. E como eu fiz aquela diferenciação, né, o Velho Testamento ele fala sobre o Messias, né?
a vinda de Jesus como Messias e também apontando para essa segunda vinda de Cristo, né, com poder e grande glória nas nuvens, para levar aqueles os seus filhos, né, e os adotados também, né, nós. Mas as profecias, né, messiânicas, elas apontavam então para Jesus, e nós vimos isso iniciando lá já no início. Começa em Gênesis capítulo 3, no verso 15, a promessa do descendente que esmagará a cabeça da serpente. Começa lá, a promessa do Messias começa em Gênesis. Em Isaías capítulo 9, né, o verso 6 e 7, tem aquela que é lindo, que a gente tem várias músicas, que a gente conhece, o menino nos nasceu, né, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Depois temos em Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, né, a profecia de que o nascimento seria na cidade de Belém. E olha só aquelas circunstâncias todas que ocorreram para que Jesus nascesse em Belém. Em Josué capítulo 5, do verso 13 ao 15, fala sobre o príncipe, né, de Josué. O príncipe do exército do Senhor aparece a Josué. Ele aceita a adoração. A esse momento é uma teofania de Cristo. Inclusive Josué e Jesus, apesar da tradução botar nomes diferentes, mas era o mesmo nome. Eles tinham o mesmo nome. E nós temos vários outros exemplos de prefiguração de Jesus, né, no Velho Testamento. O Cordeiro Pascual. Em Êxodo capítulo 12, né, Deus instrui os israelitas a sacrificarem um cordeiro sem defeito e colocarem o seu sangue nas portas para que o anjo da morte passasse por cima deles, poupando-os. Este Cordeiro Pascual prefigura Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, cuja morte traz salvação. Então, a festa da Páscoa que os judeus comemoram é um apontamento para Jesus. Como eu já citei aqui, Isaac, né, de Gênesis capítulo 22, o filho de Abraão, ele é levado por seu pai ao Monte Moriá para ser sacrificado. Embora Isaac ele seja poupado ali no último momento, né, nos 48 do segundo tempo, a disposição de Abraão de oferecer seu filho, e aqui eu quero fazer um adendo também, porque nós falamos muito sobre fé, né? Abraão, pai na fé, a fé de Abraão, de que Deus ia prover, né? Aliás, ele chama aquele monte, né, de lugar de provisão de Deus, né? Aí a expressão Jeová Jireh vem disso, né? Jireh, que é isso, Deus proverá, entendeu? E a fé de Jesus, de Abraão, perdão, de que Deus ia prover, a gente fala isso, né? Ressalta a fé de Abraão, mas temos que ressaltar também a obediência de Isaac. Isaac, que eu creio que deveria estar ali com os 33 anos, mas não tem como cravar isso, mas ele estava em volta dos 30 anos, né, levando em consideração ali né, o período da morte bom, enfim. Isaac, que não era nenhuma criança, obedeceu, se submeteu. Então nós temos que ter a fé de Abraão e a obediência de Isaac. Vale esse ressalto aqui. E esses dois prefiguram o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que seria realmente oferecido e morto para a salvação de todos nós. Como eu também já citei, até disse que ia falar um pouquinho mais específico ali sobre o sacerdócio de Melquisedeque,
né? Essa história que está ali em Gênesis capítulo 14, do verso 18 e 20 ali, Melquisedeque, que é o rei e sacerdote de Salém, né? Traz pão e vinho e abençoa Abraão. Isso já prefigura o que seria a ceia do Senhor, né? O Salmo 110 também diz que o Messias será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à dos levitas, né? No Novo Testamento, Jesus é descrito como o sacerdote eterno, segundo essa ordem, a ordem de Melquisedeque, que é superior à do sacerdócio levítico, que era de homens. Em Hebreus capítulo 7, leia para que você compreenda essa questão. E olha só, Melquisedeque, rei de Salém, os estudiosos revelaram que ela ficava na região onde é Jerusalém hoje. A serpente de bronze, né, que a gente vê ali em Números capítulo 21, no verso 8 e 9, no deserto, né, Deus instruiu Moisés a levantar uma serpente de bronze para que qualquer um que fosse mordido por serpentes, por cobras, ele olhasse para ela e fosse curado. E Jesus compara isso a ele mesmo, a si mesmo, dizendo: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É João capítulo 3, verso 14, apontando para sua crucificação e o poder de salvação que ela traria. Jonas no ventre do peixe, né? A gente até fez uma mensagem agora recentemente, né? Retirando Jonas da sua vida, trazendo a ótica do capitão do barco, né? Muito bom, aconselho você a ouvir esse episódio. Mas aqui, em Jonas capítulo 1, verso 17, né? O profeta Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, antes de ser vomitado em terra firme. E Jesus, ele faz uma referência a isso como um sinal da sua morte e ressurreição, dizendo que ele passaria 3 dias no coração da terra antes de ressuscitar. Mateus capítulo 12, verso 40. Desculpe se está meio corrido, tá? Mas é que o tempo está estourando e eu estou tentando passar aqui o máximo de informação aqui para que a gente consiga fazer essa conexão bíblica. Eu estou passando todas as referências bíblicas que eu usei aqui para montar esse estudo, para que você possa depois, com o tempo, fazer essas leituras em casa, entendeu? O sumo sacerdote, em Levítico, no capítulo 16, fala ali sobre o dia da expiação, né? Os judeus chamam de Yom Kippur. É uma festa que acontece uma vez por ano, tá? E o que acontecia lá naquela época? O sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios pelos pecados de Israel. Aliás, primeiro pelos pecados dele, depois pelos pecados do povo, né? E Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ele entra no Santo dos Santos celestial, oferecendo a si mesmo como sacrifício final e definitivo. A gente vê isso em Hebreus, no capítulo 9, verso 11 e 12. Aqui eu já citei também, né, Isaías 53, o servo sofredor. O profeta Isaías, ele descreve um servo sofredor que seria desprezado, rejeitado, ferido por causa das transgressões do povo, minha e sua, mas que em seu sofrimento traria cura e paz. Essa passagem, então, ela prefigura diretamente do sacrifício e sofrimento de Jesus na cruz, carregando os pecados da humanidade. Ou seja, falando já do que o Messias iria passar, entendeu? Até eu não consigo entender, né? Esperavam um rei, alguém que fosse guerrear, libertar eles dos romanos, mas estava lá, estava escrito o que iria acontecer.
né? E não compreenderam, não entenderam de que Jesus a Bíblia estava falando. A Bíblia inteira aponta para Jesus, né? Como esse ser, esse homem que veio para trazer redenção e salvação em um primeiro momento, com a sua morte na cruz. E estava tudo descrito ali, no Velho Testamento, tudo apontando para ele, as festas, tudo apontavam para ele. E agora nós temos no Novo Testamento tudo descrevendo o seu retorno, né? E eu gostaria até eu estou sentindo aqui de ler aqui sobre, vamos abrir em Hebreus capítulo 7, acho muito interessante, acho que vai dar tempo aqui, não vamos estourar 1 hora ainda não. Que fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque. É bacana para que a gente consiga entender essas, diria aparições, mas são teofanias de Cristo, né? Ao longo da Bíblia no Velho Testamento. Olha só, o sacerdote de Melquisedeque, em Hebreus capítulo 7, portanto, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo em primeiro lugar. Seu nome quer dizer rei de justiça, e em segundo lugar rei de Salém, o que significa rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem origem, sem nem antepassado, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente, ou seja, para sempre. Considerai, portanto, como era grande esse homem, e quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos esses descendido de Abraão. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai, ou seja, ainda não havia ordenança da lei sobre os dízimos. E Abraão deu por honra. No Velho Testamento nós temos a lei que determina o dízimo. No Novo Testamento nós temos a gratidão, a honra. No Velho Testamento é 10%, é dízimo, né? A 10ª parte. No Novo Testamento é tudo. Por isso que eu digo, você não entendeu a graça. A graça não é de graça. É tudo, meu querido. É tudo. Tudo, a começar pela sua vida. Nós entregamos a nossa vida em sacrifício a Ele. É por isso que a gente não consegue compreender a dimensão. A gente está preso aos 10%. Mas não é 10% mais, é tudo.
É tudo. Nós temos que morrer. No Novo Testamento, nós somos convidados a morrer para que Cristo nasça. E aqui nós estamos vendo, quando ele diz que o sacerdócio dele vai ser para sempre. Nós estamos vendo isso se cumprir em Jesus, o sumo sacerdote, que será sacerdote para sempre, se cumprindo em Jesus. Os levitas, eles não tinham direito à terra, eles não tiveram herança, eles não tiveram a porção. Quando dividiram a terra, até Dan recebeu terra, mas os filhos de Levi não receberam. Eles não tiveram parte na terra. Eles cuidaram do templo, do sacerdócio. E eles eram mantidos pelos irmãos. Esse princípio não mudou. Você tem um pastor, uma igreja, uma estrutura toda montada, e trabalhando ali para te receber, para receber perdidos, para salvar, para fazer assistência, para cuidar dos órfãos, da viúva. E ela tem que ser mantida pelos seus irmãos. Eles estão abrindo mão. Eles estão abrindo mão do direito à terra para trabalhar para o sacerdócio. Entendeu? Claro que nós temos os maus testemunhos. Sim, nós temos. Nós temos, infelizmente nós temos. Pessoas que não estão abrindo mão de nada e, pelo contrário, estão conquistando e ensinando você a conquistar, enquanto o Evangelho não fala de conquista, mas fala de renúncia. O Evangelho que Cristo pregou, as palavras de boas novas, não é sobre conquista, é sobre renúncia. Tá entendendo? O povo tem muitos líderes ali que agora o seu trabalho missionário é do lado da Disney, né? Criando uma estrutura gigantesca, brigando às vezes até com familiares de sangue, tudo para poder manter o seu império. Tu acha que isso é renúncia? Desfilando cada dia com um Rolex diferente? Acha que isso é renúncia? Claro, nós temos esses maus testemunhos. Mas se você não está de acordo com isso, fale com Deus. Não peque, não crie contenda, não se rebele. Vá orar, vá buscar a orientação de Deus e peça direcionamento de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te direcionar. Mas não deixe essa questão do dízimo, do dinheiro, ser algo que vá criar uma separação, ou que vai te impedir de ir à igreja. Ok? Porque uma coisa você tem que entender: o seu compromisso é com Deus. É com Deus. E Deus vai tratar com você acerca das suas responsabilidades, das suas obras. As obras de fulano, de ciclano, é Deus quem vai tratar, não você. Ok? O juiz é Deus, não você. Acabei indo para
para outra linha, né? Dízimo e oferta. Vamos lá, vamos continuar aqui falando sobre o Melquisedeque, sobre esse sacerdócio, essa ordem de sacerdócio. Olha aqui, no verso 11, né? Continuando. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque e não a de Arão? Pois mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança da lei. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende da tribo de Judá, da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. A tribo de Judá não era do sacerdócio, né? Isso foi dado somente à tribo de Levi. E esse fato torna-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote à semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Porque sobre ele está escrito: Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Aqui, eu ia dizer Paulo, né? A gente não sabe quem escreveu o Hebreus, né? Mas aqui, o autor de Hebreus está fazendo uma referência a Salmos 110, onde fala que a ordem do sacerdócio de Melquisedeque é para sempre. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com o juramento no momento em que Deus declarou: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas, ou seja, definitivamente. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Meu Deus, isso aqui é tremendo, esclarecedor, e é desse Jesus que nós estamos falando aqui no início de Apocalipse. É esse Jesus que foi revelado a João, que João viu. Oh, meu Deus do céu!
Meu Deus do céu. E guarde essa passagem, Apocalipse capítulo 1, verso 16, da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Isso simboliza a palavra de Deus, que tem poder para julgar e discernir. E assim nós encerramos esse episódio de hoje, onde nós iniciamos, começamos a destrinchar aí o Apocalipse, porque nós fizemos o episódio, se você não assistiu, ouça ali esse episódio de a cronologia do Apocalipse. Temos o livro também, vai ficar na descrição aqui desse episódio, a cronologia do Apocalipse. E agora nós estamos fazendo essa série de estudos, destrinchando, fazendo assim por partes, né? E esse primeiro episódio nós falamos desse Jesus glorificado, tá? E no próximo episódio nós vamos falar sobre as 7 igrejas que representam 7 eras, 7 períodos que a igreja passou, né, na Terra. E é uma divisão de tempo, né? Assim como a gente divide com a era medieval, enfim, os períodos do ferro, né? Ferro, a era de ouro, a era de bronze, então é uma divisão de tempo que a Bíblia usa ali para definir os 7 períodos de tempo que a igreja passou, e nós vamos ver isso no próximo episódio. Está imperdível, acompanhe aí, tá bom? Faça a leitura também de Salmos 110 para que você compreenda um pouco mais. É um salmo do rei Davi. Vou só ler aqui rapidinho assim, o verso 1. Assim declarou o Senhor ao meu Senhor. Veja bem, assim declarou o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita e aguarda enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Esse Senhor ao meu Senhor, esse primeiro Senhor tá como Adonai, né? Tipo assim, falando de Deus para Jesus, entendeu? Aí o Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora tu terás teus exércitos de jovens santo. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és, olha só, aqui que é a sacada, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira. Entendeu? Glória a Deus, muito obrigado, Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido, Deus tenha falado com você através desse episódio, para que você tenha conhecido um pouquinho mais sobre Jesus e entendido que a Bíblia inteira é sobre Jesus. É tudo sobre Ele, é tudo para Ele, é tudo em volta dEle, Ele é o centro de tudo. Tá? Deus abençoe e até o próximo episódio.